Quantas pessoas na Bíblia ouviram a voz de Deus? Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo, elas me seguem. Você tem ouvido? Ou será que Deus ficou mudo? Ou será que nós ficamos surdos? Ou será que não paramos para ouvir? Eu fico com a terceira opção. Quando Jesus Cristo chama João, ou permite que João fique preso numa ilha deserta do mar Egeu, em Patmos, ele diz para João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele diz: se você observar as cartas que Jesus envia, Éfeso, precisando de arrependimento; Esmirna, em martírio; Pérgamo, precisando de conversão, porque estava misturada com o mundo; Tiátira, ali já tinha falsa profecia; Sardes, precisando de vida, porque estava morto no pecado; Filadélfia estava como Esmirna, estava no caminho certo; Laodiceia, precisando de tomar posição, de sair de cima do muro. Para todas elas, Jesus Cristo se apresenta a cada uma como remédio para o problema que estava acontecendo ali. Mas para todas elas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que nós estamos ouvindo? Ou os nossos ouvidos, a igreja do século 21, não ouve mais? Nós lembramos que Abraão, a Bíblia diz que Abraão e Terai, seu pai, adoravam outros deuses. Mas quando Deus falou com Abraão e disse para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão qual seria a terra. Abraão estava muito bem, ele era o príncipe caldeu, ele era o príncipe entronizado em Ur, no extremo sul do Iraque, na fronteira com o Kuwait. Ele tinha tudo, mas ele foi. Quando nós pensamos que esse moço, que eu digo esse moço é Abraão, habitava no extremo sul do Iraque, e ele entrou atravessando o deserto de Abadã, armando e desarmando tendas. Quanto tempo ele levou até chegar na Palestina? A pé. Eu morei ali em Ur dos Caldeus 3 anos e meio. Nós tomávamos um avião, 1h10, chegávamos em Bagdá. E de Bagdá, 1h20, chegávamos no Cairo. Este homem saiu a pé. A pé. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Porque Deus disse para ele: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti, e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Este homem foi, mas ele precisava ouvir a voz de Deus para dizer a ele qual era a terra. Como é que este homem andou no deserto? Ele, no meio dos balidos das ovelhas, do soprar do vento do deserto,
ele desenvolveu uma consciência auditiva voltada para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Até que depois de muito tempo, e nós não sabemos quanto, ele chegou nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus. E quando ele chegou ali, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. O ouvido dele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Se nós não estamos atentos, se nós não buscamos, nós não vamos perceber. Aqui o profeta diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Lá no primeiro capítulo de Abacuque, ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei socorro e tu não respondes. Parece que Deus estava indiferente. Por que esse homem está assim? Porque Deus não responde. Ele não estava ouvindo a voz de Deus. Ele não estava ouvindo. Agora, Deus vai falar com ele. E quando Deus vai falar com ele, ele diz que Deus diz o que estava fazendo. Ele viu que não tinha jeito. Então ele diz, ele se queixa, ele derrama o coração diante de Deus e diz: por-me-ei na torre de vigília e verei que resposta Deus dará à minha queixa. Ora, ele se coloca numa posição de ouvir. Ele sabe que o Deus dele fala, ele sabe que o Deus dele responde, ele sabe que o Deus dele está interessado. Hoje, como está a nossa situação em relação a esse nosso relacionamento com Deus? Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou levar uns 5 minutos, talvez, da pregação, para lembrar, todo mundo está me vendo? Quando Deus criou o homem, Deus só criou o homem depois que ele tinha criado todas as coisas. Ele já tinha preparado tudo, ele passou a limpo a sua obra, e a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus disse: agora sim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus diz a palavra, Deus tocou o barro, Deus trouxe para o barro a imagem do homem que ele criou, e depois ele soprou. A Bíblia diz que Deus soprou. Ora, quando você sopra, você traz o seu calor lá de dentro. E assim Deus se conecta ao homem e o homem está vivo. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Deus cria um corpo imaterial, invisível para o homem, que nós chamamos alma, ou psique ou psuque do grego. Quando nós examinamos o corpo humano, nós vemos uma riqueza fora do comum, que é tão difícil que a medicina ainda não esgotou. De tanto estudo, ninguém chega ao final. Dividem-se o corpo humano em aparelhos, aparelho circulatório, aparelho reprodutor, aparelho respiratório, aparelho de tudo. Mas aí vai dividindo para estudar, porque é muito difícil, muito rico. A mesma coisa acontece com a alma. Quando estudamos a alma humana,
temos que dividir em bloco. Bloco da vida afetiva, bloco da vida intelectiva, bloco da vida ativa. E assim vai subdividindo. Ninguém consegue chegar lá. Mas Deus também não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Digamos que esta parte aqui seja o corpo do homem. Aí Deus cria um corpo. Eu vou ver. Tá bom. Essa parte aqui é a alma. Mas Deus não podia estar conectado com o homem pela alma. Deus cria no homem um espírito. É aí. Tá bom, muito obrigado. É para cá. É aqui, tá bom, obrigado. Tá bom assim. Deus cria essa parte aqui, que é o espírito. Então, agora tudo bem. Deus pode se conectar ao homem pelo espírito do homem. Olha, eu não discuto tricotomias nem dicotomias, eu não discuto teologia, porque eu não discuto palavra de Deus. Eu digo o que está escrito na Bíblia. Para mim é suficiente, é palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vida do Senhor Jesus. Ele, lá no livro de Jó, ele diz, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Provérbios 20, 27 diz assim, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Então pronto, Deus criou o homem. Agora o homem tem um espírito que se conecta a Deus e se abastece em Deus. Esse espírito dirige a alma, a mente, a razão. E a alma, dirigida por um espírito conectado em Deus, dirige o corpo. É assim que Deus fez o homem. Mas Deus diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. O homem morreu, mas a parte que morreu no homem foi o espírito. A parte que o conectava com Deus. Olha aqui, o espírito do homem morreu. A Bíblia toda não diz que o espírito desapareceu. Não, ele morreu. Entendeu? Desde Adão, o homem é esse aqui. Ele é alma, espírito, alma, corpo e carrega um espírito morto. Carrega a morte em si. O homem passou a ser morto espiritualmente falando. Quando a alma viu que o espírito estava morto, ela dizia agora, eu fui feita para ser dirigida por um espírito. Só que agora ele está morto. Então ela vai ser dirigida ao espírito que atua no mundo. Por isso a nossa alma, a nossa mente, ela se torna uma alma mundana ou carnal. O homem agora está separado de Deus. O homem carrega um espírito morto. Lembra, no capítulo 6 de Romanos, quando Paulo está dizendo, ele fala, quem me livrará do corpo desta morte? A nossa mente nos impulsiona a agir no pecado. Naquela época, existia
no Império Romano o que eles chamavam de suplício do morto. José cometeu um grande delito e ele foi levado a julgamento e recebeu como sentença o suplício do morto. Então, José vai ficar preso esperando que uma pessoa morra. Quando a pessoa morreu, então vão atar José a esse defunto. Amarram José e o defunto. Igual, pronto, deixa lá. O que vai acontecer com o pobre do José? Atracado no morto, o morto primeiro começa a inchar. Daqui a pouco derramar. E sabe Deus, eu não vou dizer o resto, porque muita gente aqui ainda vai jantar. Agora você pensa, o que é que o José daria a alguém que o desatasse daquele defunto? Daria a própria vida. Pois é isso que Jesus veio fazer. Ele não veio para que nós sejamos desatados do defunto, ele veio para que tenhamos vida no defunto. Então, isso, quando Jesus vem, que nós nos rendemos a Jesus Cristo, ele dá vida a esse Espírito e nos reconecta com Deus. Agora, de novo, estamos conectados a Deus e Deus, através do nosso Espírito, Ele agora põe o Espírito dele em nós e nós estamos conectados. Ontem falamos que por isso nós precisamos da palavra. Quando nós lemos Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Isso nos remete ao primeiro momento do fogo. Quando a Bíblia diz em Gênesis 3, 24, havendo Deus expulso Adão e Eva do jardim, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida. A árvore da vida estava aqui. Deus botou querubins e uma espada de fogo aqui, se movendo, ninguém podia atravessar para se alimentar da árvore da vida. Pronto. Se você pegar uma brasa e colocar no fogo, não faz diferença nenhuma, porque fogo não queima fogo. No Antigo Testamento, nós vemos o profeta Isaías dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aqui para nós, meu irmão, passe pelo fogo que eu quero ver se você não se queima. Deus está falando de um fogo específico. Ele está dizendo que vai haver na terra uma população que vai passar pelo fogo e não vai se queimar. O que acontece é que Deus lhe dá o batismo do fogo que nós falamos ontem. É o batismo de Jesus. Ele batiza você no fogo, você sai de lá e espiritualmente você é uma tocha de fogo. Agora você pode atravessar pela espada de fogo e se alimentar da árvore da vida.
Porque fogo não queima fogo. A árvore da vida é a palavra de Deus. Você se alimenta dela porque você já está batizado no fogo. Estamos dizendo isso tudo porque nós precisamos buscar esta voz. Precisamos, nós não podemos desistir. Hoje a igreja que busca a palavra, desistiu de orar pelos enfermos. Por quê? Nós desistimos de orar por ressurreição. Paulo orou por Eutico, ressuscitou. Será que Paulo era mais santo do que nós? Pedro orou por Enéas, ressuscitou. Por que será que nós estamos cada vez mais fracotes? Se o Espírito é o mesmo. Você não tem visto milagres na sua vida, porque você não crê. Como está a sua fé? Vamos falar sobre essa fé agora. Tem um corinho que diz: Jesus faz maravilhas, está fazendo e vai fazer. Não faz na sua vida só porque você não crê. Então, dá certo, não é? Então, vamos levar agora 5 minutos para pensar como está a nossa fé. No capítulo 2 do livro do apóstolo Tiago, ele detecta ali 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Como é a fé morta? A fé morta é assim: eu creio em tudo isso. Eu creio que eu devo levar a vida santa. Eu creio que os impuros não herdarão o reino de Deus, porque está escrito na palavra de Deus. Então, por que você vive na imoralidade sexual? Quer dizer, a sua vida não corresponde ao que você crê. A sua vida não corresponde. Porque a sua fé não é demonstrada. Como que a sua fé não será morta? Eu não durmo com nenhuma mulher que não seja minha esposa. Aí a sua fé é viva. Por quê? Porque é assim que eu creio. A sua fé tem que ser demonstrada naquilo que você faz. Porque ninguém pode ver a sua fé se não for através dos seus atos. Você está aqui hoje, depois de um dia de trabalho, porque você creu que ia ter um culto. Se você não cresce, não viria. Então, o seu ato de vir demonstrou que você creu. Essa é a fé que nós falamos, a fé morta. É quando você diz assim: eu creio, mas eu não vou fazer. Pronto. Então, que fé é essa? É morta. Não serve para nada. Ele fala da fé demoníaca. Nós temos um exemplo rápido aqui, eu vou ver, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Demônio, hein? Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Não parece crente falando, esse demônio? Realmente ele crê. Ele crê que Jesus é o Santo de Deus. Demônio. Quando
Tiago fala sobre essa fé demoníaca. Todos os dias o judeu acorda de manhã, levanta a mão acima da cabeça e diz: o Senhor Deus é um só Deus. E como a carta que Tiago escreve, ele escreve para os cristãos judeus que estavam na dispersão, todos eles sabiam dizer isso de manhã cedo. Então ele diz: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e se tremem. Demônio sabe. Ali, quando Jesus expulsa aquela legião do Gadareno, o que aqueles demônios dizem para Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Demônio. Mas como é que o demônio sabe que Jesus é Filho de Deus? Sabe, meus irmãos, Satanás, ele não é ateu. Os demônios não são ateus, eles sabem de sobra que Jesus Cristo é Filho de Deus e eles testemunham. Então, por que eles não são salvos? Porque uma coisa é você saber e outra é você seguir. Saber tudo sobre Jesus, qualquer pessoa sabe. Agora siga, se submeta, se entregue. Aí, depois que ele fala da fé morta e da fé demoníaca, ele fala da fé dinâmica. Ele fala de Abraão, ele cita como exemplo Abraão e Raabe. Por que a fé de Abraão é citada? Eu vou falar só um exemplo. No capítulo 21 de Gênesis, quando tem aquela briga de Abraão com Sara, porque Sara quer que ele mande embora a escrava. Manda embora a escrava com seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Deu uma briga ali, porque Abraão amava o filho dele, Ismael. A Bíblia diz que Deus vem lá e diz para Abraão assim: Abraão, não te pareça tão penoso mandar embora a escrava e seu filho, porque atende a Sara em tudo que ela te diz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha o que Deus diz para Abraão: atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Foi difícil para Abraão, mas mandou embora a escrava com o filho. Isso no capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 22 está lá, Abraão agora só tem Isaque. Deus diz a Abraão: vai à terra de Moriá, e lá sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. Abraão disse: sim, senhor. Foi embora. No terceiro dia, ele viu o monte. Ele diz para os seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Existem momentos na nossa vida que a nossa adoração tem que ser íntima, não pode levar ninguém, não é? Lá vai Abraão subindo. E você que ouviu a história todinha, você pergunta assim: ei, Abraão, o que você vai fazer lá em cima? Eu vou sacrificar meu filho. Como é que você vai sacrificar seu filho lá em cima e você diz para os seus servos: voltaremos? Você está ficando doido?
Ele diz, não. É que Deus já me falou antes que é em Isaque que será chamada a minha descendência. Portanto, eu posso sacrificar Isaque 50 mil vezes, que Isaque não ficará na morte, porque Isaque ainda não tem nenhum filho. Prático assim. Acabou. Acabou. A fé dinâmica é aquela que nos leva a obedecer a Deus sem pensar nas consequências. Deus mandou, eu vou fazer. Deus disse, então será isso. Mas se não der certo, culpa de quem mandou. Tá bom? A culpa é de quem manda. Se Deus disse, eu vou fazer. Nós precisamos crer que nós não estamos servindo a um Deus doido. Se Deus mandou, Ele é responsável. Deus é responsável por tudo aquilo que Ele diz, pela sua fidelidade. Então, agora, dando uma passadinha assim rápida, como está a sua fé? Será que a sua fé se desenvolve como essa fé dinâmica? Deus mandou, eu vou fazer. Mas, irmã, isso não vai dar certo, Deus mandou. Nós precisamos saber que quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus fala, está falado. Está falado. Abacuque ficou, Senhor, me sinto alarmado. Abacuque, eu vou fazer sim. Escreve a visão, porque eu vou fazer. Está escrito, acabou. Aí, coitado de Abacuque. Não tem jeito mesmo. Se ele diz que vai fazer, vai fazer. E aí ele diz, Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Por quê? Porque ele não queria que aquilo acontecesse, mas Deus disse assim, vou fazer, sim, acabou. Vou fazer. Então, quando nós pensamos, por que será que nós não temos ouvido a voz de Deus? Por que será que nós estamos tanto tempo ouvindo os outros falarem que o nosso Deus é vivo e nós não temos? Se nós já temos o Espírito, primeira coisa que você tem que crer é que a palavra de Deus é fiel. E nós temos a palavra, o que está faltando para nós? Talvez tempo para escutar. Jesus Cristo tinha uma vida de oração. Com certeza foi o homem que mais orou nessa terra. Nós lembramos os pais da igreja, digamos assim, Pedro, Paulo, João, Mateus, essa gente orava. Parece que nós não precisamos. Por quê? Afinal de contas, o que nos impede de chegar diante do nosso Pai para falar com Ele? Nós gostamos tanto de falar, contanto que não seja para falar com Deus. O que será que está acontecendo? E Jesus, quando ensina sobre oração, ele diz, quando orardes. Ele não diz se orardes. Ele diz quando orardes. Não sereis como os hipócritas. Ah, como é isso? Hipócrita também ora. Hipócrita faz aquelas orações para impressionar a quem? A Deus é que não é, a quem está ouvindo. Os fariseus iam para as praças e largavam um discurso bonito e Deus estava olhando para a cara deles. Eles recebiam os aplausos do povo, né? Ele diz, quando orardes, entra no teu quarto. E orando, não useis de várias repetições como os gentios.
não é? Jesus Cristo tinha uma vida de oração, um princípio de oração. Eu fico tão triste quando eu chego numa igreja e eu vejo o povo começar a orar dizendo, Deus. Eu digo, gente, Jesus Cristo, quando orava, a oração dele tinha um ingrediente. Mas os discípulos não sabiam o que era. Ficava assim, tudo assim, de butuca. Quando foi um dia, eles disseram, mestre, ensina-nos a orar. Em outras palavras, nós queremos orar assim como o Senhor ora. Jesus Cristo disse, tudo bem. Quando orardes, dizei, Pai, nós que estás nos céus, meus irmãos. Quando Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei, Pai, aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Eu posso chamar Deus de Pai? Jesus Cristo disse, Quando vocês estiverem orando, vocês digam, Pai, nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto, te recompensará. Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Nunca tinham ouvido um rei, um profeta, um sacerdote. Nem Abraão, que era amigo de Deus, nunca chamou Deus de pai. Davi, que tinha o coração semelhante a Deus, nunca chamou Deus de pai. Moisés, que falava com Deus face a face, nunca chamou Deus de pai. Como que eu vou chamar Deus de pai? Jesus Cristo disse, é pai. Ninguém conhece mais o Pai do que Jesus e o Espírito. E se Jesus disse para você, meu irmão, para chamar Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado assim. Então, vamos parar com a história de Deus, deixa isso para os ímpios. Para você, Ele é Pai. Eu não sei como é o nome do seu pai. Digamos que seu pai seja Wagner. Todo mundo chega lá e diz, pastor Wagner, e você chega lá e diz, pai. Por quê? Porque lá dentro de você tem um conhecimento íntimo de que Ele é seu pai. O Espírito que nos é dado, de lá de dentro Ele vai criando em nós a convicção que Deus é nosso Pai. A palavra de Deus diz em Romanos que lá de dentro Ele nos ensina a dizer, Abba, papai. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Isso significa intimidade. Com quem é que você fica no seu quarto de porta fechada? Se não for alguém muito íntimo seu. Você fica com seus filhos no quarto fechado. Você fica com o marido ou com a esposa no quarto fechado. Você fica com a sua irmã no quarto fechado. Mas você não fica com um estranho. Não é qualquer pessoa que entra no seu quarto. Jesus Cristo vem e Ele leva essa imagem do quarto da intimidade. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, Mateus 6, 6. E fechada a porta, o negócio é muito íntimo. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, que você não vai ver. Seu Pai está ali em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Está vendo? O que você vai falar com esse pai? Você vai derramar o coração. Mas tem pessoas que chegam lá, vou orar. Pai, patati, patatá, fala e diz, em nome de Jesus, amém. E Deus diz, e eu não vou falar, não Não quer ouvir minha voz? Só pode ser. Não quero ouvir sua voz, só quero falar. Nós não damos tempo, nós não pousamos o coração.
Porque nós não temos esperança que Deus fale. Não é? Ai, mas esperei tanto tempo. Volta para lá de novo. Aprende a consciência auditiva voltada para a voz de Deus. É assim, nós precisamos. Tem um momento na vida do profeta Isaías, ele vem profetizando lindo no livro dele, mas quando chega no capítulo 6, ele diz, o livro está errado. Porque ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, com duas asas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voava. Dizia um para os outros, santo, santo, santo é o Senhor. Ele vai descrevendo a visão que ele tem da glória de Deus. E ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Que negócio é esse? O profeta profetizava na corte do rei Uzias, diante do trono do rei. Nunca viu que tinha, desculpa a expressão, boca porca, é isso mesmo. Nunca percebeu a sujeira dos seus lábios. Mas agora que ele está diante do Senhor Santo, a santidade de Deus incide sobre a vida dele e ele vê que ele tem lábios impuros. Primeira coisa. Como está a nossa vida diante de Deus? Às vezes existem pecados ocultos. Pecados que estão lá escondidos. Às vezes pecados com os quais nós nos acostumamos. Porque achamos isso aí não tem nada a ver. Tem sim. Deus é santo. Deus é santo. E ele, a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. É preciso que nós venhamos ao lugar da oração e que nós fiquemos ali. Porque começa, a primeira coisa que começa a vir é consciência de pecado oculto. O Espírito vai abrindo. Hoje um pecado. Amanhã outro, vou contar para vocês uma história. Eu fazia parte do grupo de intercessão internacional, ainda faço, Lydia's International Fellowship, que é criado na Austrália. E nós fazíamos tudo até hoje. Eu, naquela época, eu roubava dinheiro do meu marido. Mas estava tudo muito bem. Não era culpa dele, não. O pecado estava em mim. Porque ele sentava comigo e dizia aqui, quando se escola dos meninos, condomínio, luz, eu botava a lista de tudo o que eu precisava para pagar. E quanto eu precisava, porque ele fazia questão de cobrir todas as despesas. Ele dizia, tá bom isso aqui? Tá. Logicamente que na hora de trocar carro, ele entrava essas coisas. Então, aqui bota mais 10% de tudo que é para o negócio das suas unhas, para fazer cabelo. Tá bom, aqui está. Então, tá bom. Esse dinheiro fica para você usar aí durante o mês. Esse que sobrou aqui, eu vou usar porque ele gostava de aplicar o dinheiro na Bolsa de Valores. Era louco pela Bolsa. E eu, tudo bem. Eu tinha o dinheiro. Se você já foi ladrão, você vai me entender. Graças a Deus que eu já fui, hoje não sou mais. Ele chegava, e eu sou de uma época em que a mulher cuidava do marido. Era eu que cuidava de tudo do meu marido.
Então, quando ele chegava, ele tirava a roupa, o pijama dele já estava lá no banheiro. Enquanto ele ia tomar banho, de beijinhos e tudo mais, ele ia tomar banho, eu ia na carteira dele. E eu tirava um dinheirinho. Não era muito não, viu? Era só uma opressão maligna que tinha na minha vida para roubar. Eu tirava. Para que era aquele dinheiro? Eu nem sei, mas eu tinha que roubar. A carteira estava lá, dando sopa. Com o tempo, aquilo começou a me fazer mal. Começou a fazer mal toda vez que eu ia pegar. A sua alma e a minha alma são doutoras em criar desculpas para que nós continuemos no pecado. Mas também não tem problema nenhum. Afinal de contas, nós somos casados sem separação de bens. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Então qual é o problema de eu pegar? Um dia vem lá de dentro assim aquela consciência. Então por que você pega escondido? Aquilo foi crescendo. Aquela consciência foi crescendo que um dia eu não aguentei mais. Terça-feira nós temos na minha igreja o que chamamos de light service. É uma reunião menor, onde cantamos 2 hinos, temos a ceia e uma palavra. Aí eu disse, pastor, eu queria falar com ele. Eu disse, pastor, contei para ele a história. Ele olhando para a minha cara. Eu disse, pastor, isso não é pecado, porque ele disse, você está roubando. Eu disse, pastor, nós somos casados em comunhão de bens. Então por que você faz escondido? Você tem consciência de que está errado, tanto que você faz escondido? Eu criei tanta raiva do pastor, porque eu não queria que fosse pecado. Mas lá de dentro já estava me incomodando. Ele ainda vem dizer na minha cara, você vai ter que pedir perdão a ele e deixar o pecado. Porque a Bíblia diz, quem se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Enquanto isso, você está no pecado. Eu saí de lá pensando, vou fazer nada disso. Meu marido não queria nada com a igreja. Eu era a santa da casa. Como é que a santa vai dizer para o ímpio, estou lhe roubando? Eu orei e disse, Senhor Jesus, se o Senhor não me ajudar, não vou conseguir. Na realidade, eu preferia morrer do que ter que passar por essa vergonha. Marquei. Eu dou muita graças a Deus. Infeliz da pessoa que não tem um pastor santo. Pensei o dia todo, orei, fiquei em jejum. Quando o marido chegou, beijinho de lá, beijinho de cá, levei ele para o banheiro, estava tudo pronto, ele botou lá e a carteira, olhei para a carteira. Quando ele saiu de lá do banheiro, eu disse para ele, preciso falar com você. Ele disse, fala. O que foi que aconteceu, meu Deus? O que foi que aconteceu? Sei lá que se passou na cabeça dele. Eu disse, quero lhe pedir perdão. O que foi? Eu disse, eu tenho roubado você. Aí ele sossegou. Ele disse, como? Eu disse, todos os dias, quando você entra para tomar banho, eu pego um dinheirinho na sua bolsa. Ele disse, eu sei. Que humilhação. Aí eu fiquei aborrecida. Porque eu achei que estava roubando tão bem. Eu me achei humilhada naquela hora. Ele disse, a única coisa que me preocupa é que você diz que o dinheiro que eu deixo para você é suficiente. Eu não entendo porque você tira e você tira tão pouco. Eu disse para ele,
eu quero lhe dizer, me perdoe, e eu nunca mais vou fazer isso. Ele disse, também tem uma coisa, não se fala mais sobre este assunto. Ele morreu sem jogar isso na minha cara. Consciência de pecado só pode chegar quando você se expõe diretamente, diariamente, diante da presença de Deus. A luz dele vai incidindo sobre você e cada dia o Espírito Santo traz um brabo lá de dentro. Ele vai convencendo. O Espírito Santo não acusa, ele convence. E você vai deixando, pouco a pouco. Enquanto Isaías ministrava diante da corte do rei Uzias, pecador, continuou com o pecado. Mas quando ele chega diante do trono do Santo Todo-Poderoso, a luz da presença de Deus vem sobre ele. E ele começa a ver. Ali ele confessou. Olhe, quando ele disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele confessou, tenho lábios impuros. Ele viu o pecado, confessou. Um dos serafins pegou com uma tenaz uma brasa do altar, tocou nos lábios dele e disse, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Aí você lê assim, depois disto, está escrito em Isaías 6, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviaremos? Quem ide por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olhe, há quanto tempo Deus estava falando? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele não ouvia, porque ele tinha cerume espiritual. Ele tinha pecado e ele não ouvia a voz de Deus. Mas agora que ele confessou seu pecado, deixou, agora o bloqueio saiu. E ele ouve agora. Quando Deus diz, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus porque tem pecado na nossa vida? Pecado que nós, às vezes, não temos consciência dele. Pecado oculto. Às vezes, nos acostumamos. Ah, mas é um pecadinho. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é ofensa a Deus. Por isso, nós precisamos de ir diante de Deus todos os dias. Ficar ali. Falar com o nosso Pai. Pouco a pouco, o Espírito vai trazendo. Deus, o nosso Pai, sabe que nós somos pecadores. Mas Deus diz em Isaías 59, eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobre o seu rosto, para que não os veja. Então nós precisamos saber que existe um lugar de encontro com o Pai. O lugar de intimidade é com o Pai. E nós precisamos ir lá. Não é Deus que precisa da minha oração. Sou eu que preciso orar. Não é Deus que precisa da minha adoração. Sou eu que preciso adorar. A Bíblia diz no Salmo 115, ídolos são obras da mão de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles.
os que o fazem e quantos neles confiam. Quando eu adoro um ídolo, se o ídolo é de pau, eu vou me tornando que nem o pau. Se é de pedra, eu vou me tornando semelhante à pedra. Mas se é Deus, eu vou me tornando semelhante a Deus. Então, nós precisamos de adorar. Nós precisamos de orar. Nós vemos quando Jesus encontra aquela mulher lá no poço, aquela que nós só conhecemos pelo nome de Samaritana. Jesus Cristo foi ali por causa daquela mulher, e eu não vou pregar sobre ela. Mas quando aquela mulher chega ali, ela é uma mulher que tinha a vida arrebentada. Uma pessoa que está no 6º marido e já está dizendo que não tem marido. A situação dela era ir para frente. Ela tinha uma sede. Ela estava em busca de alguma coisa. Porque para a pessoa que está no 6º marido e já diz não estou, ela daí para frente buscando o quê? Com certeza não era sexo, meus irmãos. Havia alguma coisa que ela buscava no homem. O que faltou para trás, talvez um pai, um relacionamento com o pai. Ficou faltando. Ficou esse vazio na vida dela que ela queria preencher. E quando Jesus encontrou com ela, depois de toda aquela conversa, ele diz para ela, olha, quando Jesus Cristo falou, do ponto de vista, quando Jesus Cristo disse para ela, 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vives, ainda não é o teu marido. A mulher pensou, vejo que és profeta. Aí ela mudou o assunto para assuntos espirituais. Ela disse, nossos pais adoram neste monte. Mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém que se deve adorar. Porque os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Os judeus no templo em Jerusalém. Em outras palavras, qual o lugar da adoração? Aonde é o lugar de adoração? E Jesus disse para ela, mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Nessa hora, eu vejo Jesus dizendo para a igreja, é só você que pode adorar. Porque agora você tem o Espírito e tem a palavra, que é a verdade. Nós sim podemos, Deus esperou tanto tempo para mandar o seu Espírito para que nós pudéssemos adorar. E ele diz para ela, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito não é cantar uma música bonita, com um violino, uma flauta, quem sabe uma harpa. Não tem nada a ver com as nossas emoções. Às vezes nos emocionamos tanto e não é uma adoração. Porque a nossa alma ficou estragada quando o espírito morreu. Agora, esse espírito, no dia que você se entregou a Jesus, esse espírito que estava morto, ele recebeu vida e nos reconecta com Deus. Olha o que Paulo diz para nós em Efésios. Agora, esse espírito está conectado a Deus, mas a alma está conectada ao mundo. Vai ter uma briga. Paulo diz, porque a alma, ele chama a alma carne. A mente carnal é a alma. Milita.
Agora vai começar uma briga interior. A alma, a carne, milita contra o espírito contra a carne, que são opostos entre si. A carne para nada serve. O espírito é que vivifica, porque a tendência, o pendor da carne é para a morte, é para o pecado, mas do espírito para a vida e paz. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que significa que agora que você é filho de Deus, que o seu espírito está conectado em Deus, vai ter uma guerra. A carne lhe traz o desejo do pecado, o espírito diz não. E há essa guerra interior, e muitas vezes nós caímos. A carne é fraca, mas o espírito vivifica. Você tem que correr e clamar pelo seu dono, pelo seu proprietário. É na hora dessa tentação que a sua carne, a sua mente lhe diz: faz uma vez só, não faz mal. Qual é o problema? O Espírito diz: não, você é santo, você é filho de Deus. Nós precisamos saber que existe uma grande diferença entre a sua oração e a oração dos ímpios. Por exemplo, nós já vimos que você é santo, por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo. A Bíblia não dá para nós nenhum princípio para que nós digamos que santo é quem morreu e que agora está fazendo milagre depois de morto, porque em vida nunca fez. Ora, se eu posso fazer milagre depois de morto, o primeiro milagre que eu ia fazer era me ressuscitar. Não é não? Eu ia ficar morto, fazendo tanto milagre, com tanto poder? Não. Quem são os santos? Quando Paulo, um exemplo, escreve para os Efésios, ele diz aos santos e fiéis em Jesus Cristo que se encontram em Éfeso. Os santos estavam sentados nas cadeiras para ouvirem a carta de Paulo. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre. Santo é todo aquele que se rende a Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, é filho de Deus, começa a vida de santificação. Somos todos discípulos. Um está no jardim de infância, outro está na quinta série, outro está na universidade, outro é PhD, mas é tudo discípulo. O mestre é Jesus. Então, você é santo. Vamos ver o que a Bíblia fala da nossa oração. Capítulo 8 de Apocalipse. Eu quero pedir perdão a você, mas eu tenho, entre os meus grandes defeitos, eu esqueço o tempo quando eu estou pregando. Eu não sei quantos minutos eu ainda tenho. É que eu não quero abusar, eu tenho um acanhamento. Eu vou no tempo e o tempo sempre corre muito rápido quando eu estou pregando. Eu preguei uma vez durante 5 horas na Alemanha. Não foi, Ângela? Então, mas eu não vou, hoje não vai acontecer isso não. Eu só preciso de mais um pouquinho, porque o assunto de amanhã já é novo. Então, no capítulo 8 de Apocalipse, nós sabemos, o Cordeiro toma o livro, tem 7 selos. No 7º selo, vem 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças, não é? No capítulo 8 de Apocalipse, o capítulo começa assim. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora.
Os homens costumam dizer que isso é prova que não tem mulher lá. Porque fez silêncio. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Entraram 7 anjos. A cada um deles foi dado uma trombeta. Quando os 7 anjos, cada um está com a sua trombeta, entra um outro anjo. Esse outro anjo, ele vem trazendo o incensário de ouro. Aqui, ó. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você ora aqui, sua oração sobe. E ela é coletada diante de Deus. Agora ela vai servir para perfumar o trono do nosso Pai. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Você entendeu? Que a oração sua... Mas, irmão, tenho pecado. Você é pecador, sim. E daí? Eu também sou. E Deus sabe que somos. Até hoje eu não entendo porque ele só quis pecador. Não tinha mais ninguém. O único que não é pecador que veio aqui é Jesus. Todas as orações dos santos. Todas as vezes que você ora, meu irmão, sua oração sobe para diante do trono do Pai. Quando você diz, Pai... Louvado seja o teu nome, Pai, por esse dia que o Senhor criou. Está frio lá fora? Pai, está frio para chuchu. Louvado seja o teu nome. Sobe e vai perfumar o trono de Deus. Mas todas as orações que são feitas na terra são ouvidas por Deus, porque Deus ouve. Mas e a oração daquele que não é santo? Tem um exemplo aqui em Atos 10, e vocês vão ver que homem é esse aqui. Esse Cornélio, vocês conhecem, vamos só dar uma passadinha na vida dele. Capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que havia em Cesareia. Oh, meu Senhor, eu não, por isso que eu não gosto de abrir muito a Bíblia quando eu estou pregando, que eu gasto um tempo. E Atos é um livro que fica imprensado. Eu estou procurando Atos depois de Corinto. Vê se eu vou achar. Atos 10. A Bíblia diz que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Olhe bem, este homem, ele não era judeu, ele não seguia a lei de Moisés, ele não adorava o Deus de Abraão, e ele não era cristão, e o cristianismo já estava piorando. Olha quem era esse homem. A Bíblia diz aqui que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua família, e que dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Como é que orava? Orava, a Bíblia está dizendo que ele orava. Mas a Bíblia diz que era de contínuo. O homem era piedoso. Ele era religioso. Você sabe o que é aquela... Tantas pessoas que dizem para minha irmã, minha avózinha, eu tenho certeza que ela foi salva, graças a Deus. Mas irmã, ela não era... não entregou a vida a Jesus, mas era muito boa. Eu digo, então...
Minha filha, salvação só em Jesus. Você pode ser bonzinho o que for, mas quando Deus estava tecendo você no ventre da sua mãe, lá em Romanos 12, tem 7 dons que o Pai distribui. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Se Ele teceu você com misericórdia, você pode ser feiticeiro, o que for, mas você vai ser misericordioso. Por isso tem muito espírita aí querendo ser salvo pelas obras. Nunca. Só em Jesus. Desde que veio Jesus, o Pai só aceita quem vai através de Jesus. E em João 14, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Cornélio, a Bíblia está dizendo aqui que de contínuo ele orava a Deus. Ficava assim, a oração dele ficava rasgando a paciência lá em cima, mas não entrava, porque ele não tinha Jesus. Mas ele era insistente, piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas aos pobres, de contínuo orava a Deus. Quando foi um dia, Deus tomou providência, mandou um anjo lá. O anjo chegou e disse: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? As tuas orações, o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Atos 10, versículo 4. Memória. Não subiram como a sua para adoração. Subiram para memória. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência fica à beira-mar. Olhe bem, o anjo podia fazer diferente, mas manda chamar Pedro. De Cesareia para Jope, que hoje se chama Jafa, está inserido ali naquela região de Tel Aviv. Eram 2 dias. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Cornélio disse, pegou as ordenanças dele, mandou chamar Pedro. Deus deu o endereço e o nome. Enquanto isso, ele arrumou tudo, ele preparou, chamou seus amigos e a família toda. E quando Pedro chegou, Pedro queria saber por que ele mandou. Cornélio disse para ele, explicou tudo e disse para eles: agora fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Pedro começou a entregar o que ele tinha, Jesus. A Bíblia diz no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A partir daquele minuto, a oração de Cornélio vai direto perfumar o trono de Deus, porque agora já vai através de Jesus. Deus mandou chamar Pedro para que Cornélio orasse direito. Nós temos exemplos assim no capítulo 16 de Atos, quando Paulo começa a sua segunda viagem, com Silas, Lucas, chega um momento que eles estão ali no mar, querendo ir para a Ásia. O Espírito de Jesus Cristo disse: negativo, não é para cá. Tentavam ir para Bitínia, o Espírito Santo disse: negativo. Ficaram rodando. Não sei se tem algum missionário aqui, pastor, que já passou por isso. E agora?
Para onde eu vou? O que é que eu tenho que fazer a este ponto do meu ministério? Não se sabe, se você já passou por isso, sabe como é doloroso, qual é o próximo passo. Você não sabe. É melhor parar e esperar que venha a direção. À noite, Paulo teve uma visão. Um varão macedônio, quer dizer, o anjo se vestiu de macedônio, se fantasiou de macedônio. E apareceu para Paulo dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Opa! Direto. Era a hora do evangelho entrar na Europa. Chegaram, pararam em Filipos, que era a capital dali da Macedônia. Só que Filipos não tinha sinagoga, porque naquela época, para ter uma sinagoga, tinha que ter 10 homens, 10 judeus. Então, os judeus, dia de sábado, saíam da cidade para fora da cidade. Havia um rio onde eles se reuniam para a leitura da Torá e tudo ali. E Paulo, judeu, com a turma dele, foram para lá. Chegou lá, eles se dirigiram às mulheres, porque lá era um lugar de oração. Havia mulheres que estavam orando, que nem Cornélio, mas a oração não ia à presença de Deus, mas ia como um memorial. Foi quando Paulo pregou Jesus Cristo, elas aceitaram, foram batizadas, e ali Lídia já convidou Paulo para ir para a casa dela, e nasceu a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, sacoleira que a gente chama hoje. Comprava púrpura em Tiátira para vender na Europa. O que eu quero dizer é que quantas vezes nós estamos sem ter um motivo para orar, quando o primeiro motivo é estar na presença de Deus, como filhos de Deus, perfumando o seu trono. Mas Jesus Cristo diz: quando orardes, não useis de várias vãs repetições. Não precisa ficar falando o tempo todo. Diga: Pai. Ele sabe que você está chamando de Pai a Ele. Pai querido. Às vezes você não tem nada para dizer. Diga: Pai. Eu já fiquei mais de meia hora orando: Pai. Pai. Às vezes vem uma lembrança de uma pessoa: Pai, estou me lembrando de fulano. Estende a tua mão sobre ela. Supre as suas necessidades. Aí você lembra do Pinjuim, como é o nome daquele homem lá, horroroso, da Coreia. Pinjuim. Senhor, será que tem salvação para este homem? Livra aquele povo que está debaixo do punho dele, Senhor. Faz uma obra ali naquela Coreia. Que a tua misericórdia venha sobre aquela nação. Que as pessoas venham conhecer o teu amor derramado no teu Filho Jesus. Aí você lembra que está morrendo muito peixe no mar, Senhor da glória. Você fica à disposição. Pai, deixa ter aquele tempo de silêncio. Quando você vê que a sua mente vai se desviando, Pai. Você acha que Ele não está lhe ouvindo, é? Acha que Ele não está lhe ouvindo? Deus ouve, a não ser que o seu Deus seja um ídolo. Porque ídolo tem ouvidos, mas não ouve. O profeta diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Talvez você vai ficar alarmado
com uma ou duas palavras que Deus lhe diga. Mas vai valer a pena. Então, meu irmão, para que você seja um adorador, você já tem o elemento. Você já tem o Espírito e você tem a palavra. Você pode adorar em espírito e em verdade, sem esquecer que seu Deus é vivo. Ele ouve e ele fala. E se ele fala, ele quer ser ouvido. Que os seus ouvidos estejam prontos para ouvir o que Deus está falando agora. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos deu 2 ouvidos, mas o Senhor nos deu um coração que hoje pode ouvir a sua voz. O Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo. Mas por que eles não clamam por mim? Mas agora eu ouvi o seu clamor, porque eles clamaram. E porque eu ouvi o seu clamor, eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos dê um coração que clame. Que o Senhor não permita que nós venhamos ser mais afligidos ainda, para que possamos gritar. Tão afligido que tenhamos que gritar. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Te pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor nos dê um espírito de sossego na sua presença. Que nós possamos sossegar, como uma criança sossega nos braços da mãe. E que desta forma possamos ouvir a tua voz, perceber a tua direção. Dá que nós possamos estar atentos ao fato de que tu és Deus vivo, Deus que vê, Deus que fala e quer ser ouvido. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.